Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, eu faço parte do Ministério da Igreja Apostólica Projeto ID, já faz mais de 10 anos e é um prazer poder servir a essa igreja, essa família que eu amo tanto e que eu estou com muita saudade. Nós estamos longe fisicamente, né? Mas estamos perto aí pelas redes sociais, pelas lives que estão sendo feitas e é uma oportunidade também da gente se abastecer com a palavra de Deus, né? E esse mês a gente tem um tema muito interessante no Pensando Fora da Caixa que eu queria muito conversar com vocês. E aí eu já faço um convite que o Pensando Fora da Caixa não é só pra quem é solteiro, tá? Então se você tem a oportunidade aí, principalmente agora, por causa de estarmos assistindo por vídeo, você mesmo que você não seja solteiro, você pode participar e assistir. Fique super à vontade, tá? Que Deus venha falar com você. Hoje, o tema do Pensando Fora da Caixa, desse mês, é sobre Deus no banco dos réus. Você sabe o que significa a palavra réu? A palavra réu vem do latim e significa um indivíduo que é chamado para responder a determinado processo. É um indivíduo que ele é acusado de alguma coisa, ou então ele precisa se defender de alguma coisa, mas ele é chamado a juízo. E o réu, não sei se você já reparou nos filmes que você já assistiu, que normalmente o réu, quando ele é chamado para responder num tribunal, por exemplo, ele se senta no meio e do lado tem o juiz, do outro lado tem o advogado e o promotor. Muitas vezes nas nossas vidas, com os acontecimentos, principalmente ligados ao sofrimento, a questões que muitas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, mas por que o Senhor permitiu determinadas coisas? Nós acabamos por colocar Deus no banco dos réus. É como se a gente estivesse interrogando a Deus a respeito daquilo que ele deveria fazer ou deixou de fazer. E nós começamos meio que a acusar a Deus a respeito de algumas coisas. E hoje eu quero convidar vocês a refletir um pouco através da vida de Jó, na palavra de Deus, a respeito de o porquê do sofrimento humano, porque Jó ele questionou a Deus o porquê ele estaria sofrendo. E nós não somos diferentes, nós também questionamos a Deus, mas nós precisamos entender que Deus ele é soberano e nós não temos que colocar Deus no banco dos réus. Então, eu queria que vocês, se tiver a oportunidade de vocês abrirem a Bíblia em Jó, capítulo 33, versículo 12, do 12 ao 13. Diz assim: Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Quem disse essa palavra foi Eliú. Eliú foi uma pessoa usada por Deus para poder ajudar Jó a responder as questões que Jó estava colocando diante de Deus. Como eu disse, Jó perguntava para Deus: Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Mas eu faço tudo certo, Deus, eu sou uma pessoa boa. Senhor, eu peço perdão pelos pecados até dos meus filhos, e por que eu estou sofrendo? Se você não conhece a história de Jó, dá uma passadinha lá na Bíblia, abre a Bíblia em Jó, no primeiro capítulo. Se você tiver a oportunidade, é importante você ler todo o livro de Jó. Você vai entender que a história de Jó fala a respeito de um homem temente a Deus que foi acometido por determinados sofrimentos. Então ele passou por doenças na pele, ele teve o sofrimento de perder a sua família, os seus filhos, ele também perdeu toda a sua riqueza, todo o seu poder, autoridade. Ele era um homem influente e ele acabou passando por um nível de sofrimento muito profundo. Então Jó, no meio desse sofrimento que ele estava passando, ele começou a questionar a Deus e falar: Deus, mas eu sou um homem íntegro. E a palavra de Deus diz que Deus reconhecia em Jó como um homem íntegro. Deus sabia que Jó era um homem fiel, um homem de caráter com Deus. Então, Jó, ele não entendia por que ele estava passando pelo que ele estava passando. E não é diferente daquilo que nós vivemos, né? Se a gente pegar numa parte mais geral aí da nossa humanidade,
Nós estamos enfrentando uma pandemia e talvez muitos de nós já questionamos ou nós já ouvimos alguém falar: Jennifer ou fulano de tal, por que está acontecendo todas essas coisas? Mas por que Deus está permitindo que pessoas boas morram? Ou por que existe sofrimento na terra? Por que tanta pobreza, miséria? Em algum momento da nossa vida a gente já ouviu essas perguntas, ou então a gente já fez essas perguntas, né? Então, se a gente analisar, vamos voltar para o livro de Jó. A gente consegue... Hoje eu queria refletir com vocês a respeito de 3 aspectos que nós podemos aprender na palavra de Deus no livro de Jó. E o primeiro aspecto que eu quero conversar com vocês é que o sofrimento ele vem para justos e para injustos. E o sofrimento é resultado da queda humana. Como assim da queda humana? Do pecado. Isso mesmo, do pecado. A palavra de Deus diz em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse essas palavras foi o próprio Cristo. Jesus Cristo de Nazaré estava orientando os seus discípulos e aqueles que o ouviam que nós teríamos aflições, sim. Por mais que nós desejamos estar com Deus, desejamos fazer tudo certo, desejamos obedecer à vontade de Deus, Jesus foi muito claro: vocês vão ter aflições. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Quando Jesus Cristo especificou: tereis aflições porque vocês ainda estão no mundo, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz a respeito disso. E o mundo jaz no maligno por quê? Porque houve a queda do homem. O homem pecou e desobedeceu a Deus. Se a gente voltar lá em Gênesis, a gente vai verificar que Deus dá uma ordem ao homem. Olha só a ordem que Deus dá. Se você voltar lá em Gênesis, capítulo 1, 26, na palavra de Deus diz que o homem deveria cuidar da terra e cultivar a terra, e que ele teria autoridade sobre os animais e sobre toda a terra. Ou seja, Deus deixou a terra de herança para o ser humano, quando Deus criou Adão e Eva, e pediu para que Adão e Eva cultivassem a terra. Porém, Adão e Eva pecaram. A palavra de Deus diz que eles desobedeceram. E como resultado veio todo o sofrimento humano. Como resultado do pecado, haveria dor, haveria morte. Porque nós fomos criados para a vida eterna, mas o pecado trouxe a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, a terra a terra que nós conhecemos não é a terra original que Deus criou, porque a terra original que Deus criou era sem pecado, era sem falha, era sem dor, era sem morte. Então hoje o que nós vemos de sofrimento é reflexo da queda humana. E diante disso, a gente não pode esquecer que a lei da semeadura existe. Como assim a lei da semeadura, Jennifer? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz... Paulo estava dizendo para a igreja lá em Gálatas: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, na igreja de Galácia, Paulo estava especificando aos cristãos que eles não deveriam se enganar. Aquilo que eles estavam plantando, eles iriam semear. Então, você não pode falar: olha, eu vou semear discórdia e vou colher algo bom. Não, você vai colher aquilo que você plantou. Se você tem semeado discórdia, se você tem semeado desobediência, a consequência vai vir. Porque a palavra de Deus diz a respeito. Então, se a gente voltar lá para o Jardim do Éden, Deus havia dado uma ordem: não desobedeçam, que vocês não comam o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dado uma ordem, porque quando vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ou seja, a consequência do pecado, a semeadura, trouxe o sofrimento humano. O segundo ponto que eu queria colocar com vocês: Deus é soberano e perfeito, e isso é inquestionável. Ninguém pode negar a soberania de Deus e a perfeição de Deus. Deus é soberano acima de tudo e de todos. Lá em Jó, no capítulo 38, versículo 2, olha só: quem é esse que questiona a minha sabedoria?
onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? O próprio Deus. Lembra que eu contei para vocês que Jó estava questionando a respeito do sofrimento dele? O próprio Deus interveio. E a palavra de Deus diz que Deus veio como um redemoinho e falou a Jó exatamente as palavras que eu acabei de falar. Jó, quem é você que questiona a minha sabedoria? Aonde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces do mundo? Deus estava colocando Jó para refletir a respeito de qual era o lugar do ser humano e qual é o lugar de Deus. E hoje eu e você podemos refletir através dessa palavra. Qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus? Nós temos uma limitação a respeito do conhecimento de Deus. A palavra diz que nós não conseguimos ter um conhecimento completo. Então, nós vemos como se fosse num espelho, a palavra de Deus diz. Mas, quando nós fomos arrebatados, nós o veremos face a face. E seremos conheceremos a Deus como nós somos conhecidos por Ele. Enquanto estamos aqui na Terra, nós não vamos entender. Então, o nosso conhecimento é limitado. E Deus estava apontando para Jó. Jó, eu estou desde a criação do mundo. Eu estou desde a eternidade. Você não está. Você não consegue entender o tamanho da minha grandeza e do meu conhecimento. A palavra de Deus diz que o conhecimento de Deus é profundo, é insondável. Então, é a mesma coisa de você querer colocar o conhecimento de Deus, todo o conhecimento, toda a grandeza de Deus, ou é como se tivesse uma... Sabe você querer colocar a água do oceano num copo de 200 ml, por exemplo? É impossível você colocar a água do oceano num copo. Por quê? Não tem capacidade para que toda a água do oceano esteja num copo de 200 ml. É plenamente impossível. É a mesma coisa que Deus estava falando para Jó. Jó, você não terá capacidade de entender e ter conhecimento a respeito de coisas que só eu sei, porque eu sou desde a eternidade. Então Jó, na verdade, Deus estava colocando Jó no seu devido lugar. E com essa situação que a gente tem passado, principalmente da pandemia, Deus está nos colocando no nosso devido lugar, para que a gente entenda o nosso posicionamento como filho e reconheça Deus como Pai todo soberano. Outro ponto importante, além da soberania de Deus que eu tinha comentado, é a respeito da perfeição de Deus. Deus é perfeito e Ele não erra nunca. Olha o que diz lá em Jó, capítulo 34, versículo 10. Ouçam-me vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Você já ouviu falar sobre antecedentes criminais? Então, normalmente quando você vai numa empresa e você vai fazer uma entrevista, a empresa pode te pedir antecedentes criminais. Então, você vai ter que recolher lá no site da Polícia Federal ou também lá da Polícia Civil e puxar os seus antecedentes criminais. Por que isso é importante? Você já checou o antecedente de Deus? Como assim, Jenny? Antecedente criminal de Deus? Na verdade, o que eu tô querendo dizer é, você conhece o antecedente de Deus? Deus falhou alguma vez? Deus errou alguma vez? Se você olhar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, existe alguma batalha que Deus perdeu? Existe algum milagre ou algo que Deus deixou de mostrar o seu poder? Ou deixou de mostrar que é perfeito e soberano sobre todas as coisas? Não. Deus falhou em algum momento? Deus errou? Não. E é isso que lá em Jó, capítulo 34, versículo 10, que eu li agora com vocês, Eliú estava dizendo para Jó. Jó, presta atenção, Deus não erra, Deus não falha. Não adianta você questionar, porque Deus não erra. Então, muitas vezes, como eu disse, nós queremos colocar Deus no banco dos réus, achando que Deus erra, achando que Deus falha em alguma decisão que Deus tomou. Porque nós não concordamos, porque achamos que a decisão que Deus tomou está trazendo sofrimento, ou uma decisão que Deus tomou está nos fazendo nos tornar angustiados ou ansiosos. Mas Deus é soberano e Ele não erra, Ele não falha.
o valor que nós dizemos quando Deus não falha é diferente do valor humano, sabe? Por mais que a gente fale, olha, aquela pessoa tenta fazer tudo certinho, uma hora aquela pessoa vai errar, mas Deus nunca erra, porque os valores de Deus não são os valores humanos. Deus, ele é perfeito, Deus é santo. Então, é mais uma razão para entendermos que Deus está acima de todas as coisas e que Ele é soberano. E a sua perfeição é mais do que uma prova de que nós devemos confiar nele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle. E aí, o último ponto que eu queria conversar com vocês é: crer em Deus, crer em quem Deus é, nos trará segurança. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós temos segurança naquilo que ela é e naquilo que ela faz. A palavra de Deus diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus não muda. A palavra de Deus diz, Deus falando, Deus não mudo. É o Senhor falando, eu não mudo. Deus continua sendo quem Ele é. A palavra dele é fiel. Então, se ele continua sendo quem ele é, ele não vai mudar. Podem as coisas acontecerem, podem vir desastres, podem vir guerras, podem vir aflições. Deus continua sendo Deus, perfeito. Ele não muda de opinião. Deus, ele não muda no sentido de nos amar. A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Antes de nós conhecermos a Deus, ele já nos conhecia e nos amava. Então Deus não muda. Deus, ele não vai de uma hora para outra pensar: nossa, eu me arrependi de ter entregado meu filho único para morrer numa cruz. Não, Deus não muda. Então essa é uma segurança que nós podemos ter, sabe? E isso, a gente, além da segurança, nos faz entender que nós não precisamos ter medo. Deus, ele não vai mudar de opinião. E nós também precisamos ter segurança no seu caráter, na natureza, naquilo que Deus é. E Deus, ele é misericordioso. Se você parar para pensar, como eu disse, o sofrimento veio da queda do homem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele usa dos sofrimentos para trazer propósito, para alinhar as nossas vidas. Então, Deus, ele nos ensina através dos sofrimentos, ele nos ensina através das nossas lutas e até dos nossos erros, porque ele é misericordioso, ele é Pai e ele vai nos disciplinar. Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer que nada na sua vida é por acaso. Até mesmo aquela situação que você passou, que você pensa, meu Deus, foi uma tragédia que aconteceu na minha vida. Até isso, Deus pode usar para a glória dele. Mas isso vai depender do seu posicionamento. Se você vai enxergar o seu erro ou a sua falha em arrependimento e fazer disso uma mudança, e fazer disso um marco para um milagre, para uma transformação na sua vida. Se você imaginar a respeito da misericórdia de Deus, imagine só a situação de Noé. Noé, ele tinha sido responsável por fazer a arca, construir a arca, porque Deus ia zelar pela família de Noé e não permitiria que a família de Noé e os animais fossem destruídos. Acontece que, se você olhar na história, na Bíblia, mais ou menos assim indica que seria mais ou menos 100 anos entre a construção da arca e o dilúvio. Ou seja, 100 anos da construção da arca até o dilúvio. 100 anos em que o povo poderia ter se arrependido. Deus, a palavra de Deus diz lá em Naum que Deus, ele é tardio em se irar. Deus, ele não castiga e Deus não tem prazer em castigar. A questão, como eu disse, é a consequência do nosso pecado. Então, Deus, ele é perdoador e misericordioso.
ele demora em castigar, em trazer a consequência do nosso pecado. Mas Deus não está ali no trono dele, esperando e vigiando você e ansioso para aplicar um castigo em você. Não. Deus, ele é amoroso. O desejo do coração do Pai é que haja arrependimento. Tanto é que se você olhar lá no texto, na palavra que diz sobre o filho pródigo, o pai estava à porta esperando o filho pródigo, porque avistou o filho de longe. Isso é muito lindo, gente. Então Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele não tem prazer no sofrimento humano, porque ele não nos criou para isso. E aí, eu queria também pontuar, por último, antes da gente finalizar, que Deus, ele não nos dará todas as respostas. Eu já vou deixar bem... É como se fosse um balde de água fria na gente, mas é isso mesmo. Deus não vai nos dar todas as respostas, porque Ele é Deus e Ele compartilha aquilo que Ele acha que pode ser compartilhado conosco, porque se Ele compartilhasse tudo, nós não aguentaríamos. Então, Deus, ele não respondeu todas as perguntas de Jó. Se você ver o livro de Jó e ler o livro de Jó, você vai entender o que eu tô falando. Deus não respondeu as perguntas de Jó. Não respondeu especificamente as perguntas de Jó. Mas Deus apontou para onde Jó deveria olhar. E para onde Jó deveria olhar? Para a confiança em Deus e para a grandeza de Deus. Então, nós não vamos ter respostas. Nós não vamos ter determinadas respostas para os nossos sofrimentos, para guerras, pandemias. Nós sabemos que muita coisa é consequência do pecado, das falhas humanas. Mas nós podemos entender que Deus, ele é perfeito, como eu disse. A palavra de Deus diz que ele não erra, então nós podemos confiar. E aquietar o nosso coração, porque a nossa ansiedade vai gerando questionamentos. Os questionamentos, eles são importantes, mas importantes no sentido da gente ter relacionamento com Deus, sabe? Da gente abrir o nosso coração e ser sincero. Nos últimos capítulos de Jó, Deus reconhece a sinceridade de Jó. Deus não ficou bravo porque Jó questionou a ele. Por quê? Porque Deus reconheceu a sinceridade de Jó em questionar. Deus reconhece a nossa sinceridade, mas o que Deus mais deseja é que mesmo que a gente não tenha as respostas, a gente continue caminhando com Ele. E aí, em Jó, capítulo 42, gente, é muito lindo. Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 3, olha o que Jó responde para Deus, depois daquilo que Deus falou para ele. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes, quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? E Jó fala, sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Jó entendeu aquele exemplo que eu dei para vocês, que ele é um copo de 200 ml e que Deus é um oceano. Ele não teria capacidade de entender tudo a respeito de Deus. Mas ele tem o prazer de ter um Deus acessível e de andar com ele. Então hoje, eu e você podemos ter acesso ao Pai, livre acesso por conta de Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos já chegar ao Pai, ter relacionamento com Ele, jogar todos os nossos questionamentos, mas não ficar esperando por respostas. Então talvez agora você esteja perguntando para mim, mas Jenny, como que eu vou conseguir continuar caminhando se eu não tenho todas as respostas? E aí eu falo para você, é pela fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que muitos receberam a mensagem das boas novas, mas algumas pessoas decidiram não crer. Então, cabe a você decidir se você vai manter a sua fé e confiar em Deus acima das suas perguntas e dos seus questionamentos, ou se você vai decidir com que as suas perguntas sejam maiores do que a palavra de Deus. Cabe a você. E como eu disse, nós não temos a capacidade e não podemos colocar Deus no banco dos réus. E eu peço agora que nesse momento você feche os seus olhos, você aí, se você estiver com a sua família.
E vamos orar e clamar a Deus, pedir para que o Senhor venha encher o nosso coração de esperança através da palavra dele, que tenhamos fé mesmo em dias difíceis. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada um agora nesse momento. Que o Senhor traga, Senhor, à memória aquilo que nos dá esperança. Porque a esperança é que nos faz mover em fé através dos tempos de tribulação, Pai. Senhor, que o Senhor visite a cada um, cada família, a cada um que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor venha guardar as nossas vidas, Pai. Guardar os nossos pais espirituais também. A nossa igreja, o corpo de Cristo. Para que nós possamos crescer em fé, mesmo em tempos difíceis, Pai. Eu te agradeço, Pai, e que possamos entender que maior do que ter as tuas respostas é andar contigo. Em nome de Jesus, amém.